A neve tinha começado a cair novamente quando Eleanor deitou a última colher de sementes no comedouro dos pássaros. Aos 72 anos, os seus joelhos não gostavam muito do frio, mas ela fazia viagem todas as manhãs, parca fechada até o queixo, mãos enfiadas em luvas de pelica, longa trança cinzenta enfiada debaixo de um gorro de lã que já tinha visto invernos melhores. As montanhas à volta da sua cabana permaneciam silenciosas e solenes, as suas encostas cobertas de pó fresco, as árvores curvando-se ligeiramente sob o peso. Era o tipo de inverno que fazia com que os animais desaparecessem e os humanos se escondessem. Eleanor gostava disso. Gostava da quietude. Vivia sozinha em casa há quase 9 anos, desde que o marido falecera. As pessoas da cidade chamavam-lhe a Senhora Falcão, uma alcunha dos seus tempos de salvamento de aves. Agora só tinha os pássaros que vinham ao seu alpendre, as ocasionais pegadas de raposa no trilho das traseiras e o seu rádio. Ela não se importava com a solidão. Era mais limpo do que o barulho. E nunca acontecia nada aqui. Até aquela manhã. O primeiro sinal foi o sangue. Um rasto tênue na neve fresca, logo a seguir aos degraus das traseiras, em direção ao limite das árvores. Não muito, nada de poças, nada de salpicos, apenas gotas. Cuidadosas, espaçadas. Deliberado. Eleanor ficou a olhar para ele durante muito tempo, com a mão a apertar ligeiramente a colher de sementes vazia. Depois seguiu-a. Não muito longe. Apenas à volta do lado da cabana. Foi então que o viu. Estava encolhido debaixo da pilha de lenha, com uma pata dianteira esticada num ângulo pouco natural, o focinho polvilhado de neve, o hálito a formar nuvens lentas e constantes. Ao princípio, pensou que era um cão grande. Um malamute, talvez. Depois, ele levantou a cabeça, apenas ligeiramente, e olhou-a diretamente nos olhos. Não era um cão. Lobo. Um verdadeiro. Grande, de ombros largos, talvez com 3 anos, se ela tivesse de adivinhar. O seu pelo era escuro ao longo da coluna vertebral, pálido no peito e manchado de sangue seco perto da pata dianteira. Mas o que a impressionou não foi o tamanho, nem o ferimento. Foi a expressão. Calma. Não suplicante. Não estava em pânico. Apenas cansada. E a observar. Eleanor não se mexeu. O seu pulso acelerou, mas a sua respiração manteve-se estável. Os velhos instintos entraram em ação, do trabalho de salvamento, do tempo no centro de vida selvagem, do manuseamento de aves de rapina feridas que não queriam ajuda. Ela baixou-se lentamente até se agachar, mantendo o olhar baixo. Nada de movimentos bruscos. Nenhum som. Apenas presença. O lobo não rosnou. Não se deslocou. Não correu. Apenas pestanejou uma vez, devagar, como se lhe estivesse a dar permissão. Ela levantou-se e caminhou de volta para a cabana. Não muito depressa. Apenas o suficiente para evitar que a neve entrasse nas suas botas. Ela ferveu água. Tirou o velho kit de campo do armário das traseiras. Encontrou o cobertor pesado. As suas mãos moviam-se automaticamente, anos a fazer isto com falcões, corujas, até mesmo um lince uma vez, mas ela nunca o tinha feito para algo tão grande. Não se questionou por que o estava a fazer. Apenas o fez. Quando voltou a sair, o lobo não se tinha mexido. Ela aproximou-se. Mais perto do que devia. Mas ainda a alguns metros de distância. Ele observou-a. Quando ela se ajoelhou e lentamente desenrolou o cobertor, as orelhas dele tremeram uma vez. Ela deitou água morna num pano e colocou-o perto da ferida, sem lhe tocar. Depois falou. Não muito alto. Apenas o suficiente para ele ouvir a sua voz. Não sei o que te trouxe aqui, disse ela. Mas suponho que isso não importa agora. O lobo pestanejou novamente. E não se mexeu quando ela estendeu a mão, por pouco, e pressionou o pano contra o sangue. Ele não estremeceu quando ela lhe tocou. Isso, mais do que qualquer outra coisa, disse a Eleanor o quão mal era. Os lobos não congelam a não ser que não tenham mais opções. Os olhos dele seguiram as mãos dela, mas o corpo não reagiu, nem mesmo quando ela pressionou a gaze na borda da ferida. O corte era profundo, mas limpo, provavelmente de uma armadilha ou arame farpado, não de uma luta. Não havia marcas de garras, nem perfurações de outro predador. Apenas um rasgo brutal ao longo do músculo, parcialmente coagulado e começando a inchar. A pata dele já tinha o dobro do tamanho que deveria ter. A infecção viria em seguida se ela não agisse logo. Ela trabalhou em silêncio,
falando apenas em murmúrios curtos e suaves para manter os nervos sob controle. Calma. Só um enxaguamento, nada mais. Vez odiar esta parte. Ela deitou soro fisiológico morno lentamente ao longo da ferida, observando como a respiração dele mudava, não de pânico, mas de uma exalação aguda. Ele sentiu. Ele sentiu ótimo. Isso significava que o choque não se tinha instalado demasiado fundo. Mas ela ainda precisava de agir rapidamente. A parte mais difícil era limpar a volta do pelo. Com as aves, depenava-se. Com os mamíferos, raspava-se ou limpava-se a volta do local. Mas isto não era uma clínica veterinária. Ela tinha uma tesoura de jardim, uma lâmina de barbear cega e as suas velhas pinças. Demorou quase 20 minutos só para remover a sujidade e os torrões de neve seca. O lobo não se mexeu uma única vez. Apenas a observou, com os olhos atentos, sem pestanejar. Quando acabou de o envolver com um pano embebido em betadine, os seus dedos tremiam. Não de medo, de adrenalina. Ela sentou-se nos calcanhares e expirou pela primeira vez no que pareceu ser uma hora. O lobo pestanejou lentamente outra vez. Depois voltou a apoiar a cabeça na pata dianteira. Não há que estava ferida, a boa. Como se dissesse, é tudo que tenho para hoje. Eleanor levantou-se lentamente. Vou trazer água, sussurrou ela. E algo para comer. Não te mexas. Lá dentro, encheu um prato raso de cerâmica com água morna e levou-o de volta. Não trouxe carne. Ainda não. Ela não estava pronta para arriscar isso. Colocou o prato ao seu alcance. O lobo levantou a cabeça, cheirou uma vez e bebeu. Não com avidez. Com cautela. Ao cair da noite, o vento aumentou. A temperatura desceu rapidamente. Eleanor manteve a luz do alpendre apagada, mas deixou um cobertor do lado de dentro da porta, para o caso de o lobo precisar de abrigo. Ela não dormiu muito. Ficou sentada na velha cadeira de baloiço junto à janela, com a chaleira no fogão a lenha, os olhos a desviarem-se da neve para as árvores e vice-versa. A dada altura, adormeceu. Quando acordou, pouco antes do amanhecer, a primeira coisa que viu foi ele, ainda enrolado debaixo da pilha de lenha. Ainda a respirar. Os olhos dele abriram-se ao mesmo tempo que os dela, como se tivessem combinado acordar ao mesmo tempo. Segundo dia. Desta vez, ela trouxe carne. Cozinhada, levemente. Ela sabia que não era o ideal, mas também sabia que não devia tirar carne crua para o intestino a sarar. O lobo não atacou. Ele cheirou, depois comeu devagar, com mordidas regulares. Sem rosnados. Sem rosnados, sem golpes. Apenas mastigação deliberada, seguida de um longo gole. A ferida parecia melhor ao meio-dia. Ainda inchada, mas mais limpa. Ela refrescou a ligadura, encheu de novo a água, acrescentou mais comida. Ele não tentou levantar-se. Ela não fez força. Ao terceiro dia, a cidade reparou. Não o lobo, ainda não. Ei, Eleanor. Não haviam há uma semana. Normalmente, ela vinha todas as quintas-feiras para levar correio e mantimentos. No sábado, a sua ausência deu início a uma conversa. No armazém geral, Ank Maurice perguntou se alguém tinha tido notícias da senhora Falcão. No café, Marnie, a técnica veterinária a tempo parcial, perguntava-se em voz alta se Eleanor teria finalmente escorregado nos degraus das traseiras. As pessoas preocupavam-se, à sua maneira. O sufficient para cascuvelhar. Não o suficiente para conduzir pela estrada gelada até ao cume. Ainda não. Mas alguém tinha reparado noutra coisa. Rastos. Grandes. No leito do rio, um caçador local viu 3 conjuntos. Um mais velho, um juvenil, um fresco com uma marca de arrasto. Não é de cão. Não é de coiote. Mar. E dirigiram-se para oeste. O xerife Braddock recebeu a chamada no domingo. Ele não gostava de animais selvagens perto de pessoas, especialmente nesta altura do ano. Havia demasiados miúdos a andar de trenó nos trilhos baixos. Decidiu ir até lá na segunda-feira e ver como estava a velha. Não era um salvamento. Apenas rotina. De volta ao cume, Eleanor preparou-se para o pior. O lobo tinha tentado levantar-se ao fim da tarde. Não correu bem. A pata dianteira não conseguia aguentar o peso. Tropeçou uma vez, rosnou baixo, não para ela, mas para si próprio, e caiu de novo na neve. Frustrado. Cansado. Zangado.
Ela ajoelhou-se ao lado dele e tocou-lhe no ombro bom, apenas suavemente. Ainda não chegaste lá, sussurrou ela. Mas hás de chegar. Naquela noite, ela não dormiu em casa. Arrastou a cadeira de baloiço para o alpendre, envolveu-se em 2 camadas de lã e sentou-se ao lado da porta aberta com um termo de caldo e a lanterna de caça do avô. O lobo dormia profundamente debaixo da pilha de lenha. A neve caía à volta deles, em chuviscos suaves. Daquelas que fazem o mundo parecer pausado. Algures nas árvores, uma coruja chamou uma vez. Eleanor sorriu. Acho que já não é assim tão calmo. Na 4ª manhã, Eleanor sabia que o xerife viria. Era segunda-feira, e Braddock era um homem de hábitos previsíveis. Diria que era apenas uma verificação da segurança social, e talvez fosse, no início. Mas assim que entrasse no alpendre, sentisse o cheiro selvagem, assim que visse as ligaduras meio limpas no lixo, assim que os saltos das suas botas ecoassem junto à pilha de lenha e soltassem um rosnado baixo de aviso, as coisas mudariam. Então Eleanor limpou. Não removeu as provas, simplesmente tornou-as mais fáceis de ignorar. As ligaduras usadas que queimou no fogão. As toalhas ensanguentadas que ela molhou e lavou. Os restos de comida que atirou para o meio das árvores, longe do trilho das traseiras. Quando terminou, foi para o alpendre e sentou-se na cadeira de baloiço ao lado da porta aberta, com um bule de café fresco a fumegar aos seus pés. O lobo estava deitado debaixo da pilha de lenha, com a cabeça apoiada na pata boa, alerta mas quieto. Era meio da manhã quando ela ouviu o ranger de pneus sobre a neve. Um caminhão. Um veículo. Ela já esperava por isso. Braddock nunca vinha com reforços, a menos que houvesse um corpo. A porta do caminhão abriu-se. Depois, passos no chão gelado. Eleanor, chamou ele, com uma voz meio preocupada, meio autoritária. Ela bebeu um gole de café. Aqui atrás. Ele veio pelo lado e parou quando a viu. Observou a cena, a cadeira de baloiço, o cobertor, a lenha, o prato de água meio escondido nas sombras. Olhou para a pilha de lenha. Não conseguia ver muito. O lobo estava escondido no fundo, quieto. Braddock limpou a garganta. As pessoas na cidade estavam a pensar. Perdeste o dia do correio. Eu tenho livros suficientes para uma década, ela respondeu. Ele se mexeu nos pés. Estás bem? Estou ótimo. Cheiras a antisséptico. Acho que ainda tenho hábitos, disse ela. Velhas feridas a atuar. Ele olhou para ela por um longo momento. Ela não vacilou. Ele deu um passo lento em direção à pilha de lenha. O lobo não rosnou, mas levantou a cabeça. Um pequeno movimento. Oh, sufficient. Braddock fez uma pausa. Sabes que tivemos relatórios, certo? Imagino que tenham recebido muitos relatórios, disse ela calmamente. A maior parte deles são ruídos. Ele não respondeu. Apenas olhou novamente para o prato, as toalhas a secar no estendal. Eu sei que tipo de mulher és, disse ele finalmente. E sei que não mentirias. Mas se há aqui alguma coisa que não devia estar, eu preciso de saber. Eleanor pousou o seu café. O que é que acha que está aqui, xerife? Ele hesitou. Um cão, talvez. Um grande. Ela sorriu ligeiramente. Então sugiro que deixes o cão descansar. Ele exalou pelo nariz. Acenou com a cabeça. Vou deixar-te um número. Telefona-me se alguma coisa mudar. Ligo sempre, disse ela. Ele tirou um cartão do casaco, colocou-o no parapeito do alpendre e afastou-se. Tem cuidado aqui fora, Eleanor. Tenho sempre. Braddock saiu sem dizer mais nada. Os pneus rangeram de novo. Depois, silêncio. Eleanor não se mexeu durante algum tempo. Depois, lentamente, olhou para a pilha de lenha. O lobo estava a olhar para ela. Não com medo. Não com medo, nem com confusão. Com algo próximo da compreensão. Deves-me uma, disse ela. Ele pestanejou. Depois, com cuidado, levantou-se. Não se levantou completamente, mas o suficiente para se esticar, testar a pata, deslocar o seu peso. Ela não se mexeu. Ele deu um passo. Estremeceu. Mas continuou. Depois outro. Ao fim da tarde, já tinha chegado ao alpendre. Eleanor abriu a porta. Ele não entrou, mas deitou-se ao lado da soleira, como se estivesse a vigiar. A cidade não parava de zumbir.
Os rastos junto ao rio tornaram-se mais frescos. 2 novos conjuntos agora, um adulto, um juvenil. Um par, diziam eles. Perigoso. Um oficial da vida selvagem passou por cá para uma inspeção. Não há ordens de abate, ainda não, mas avisos. A fixação de panfletos. Viagens escolares canceladas. Um rancheiro apresentou uma petição. Outro carregou a caçadeira. A Eleanor leu todos os cabeçalhos. Deixava o rádio ligado, mas não respondia chamadas. Passava as noites a ler em voz alta para o lobo seus livros antigos. Faulkner, Frost, Dickinson. Ele parecia não se importar com poesia. Agora mexia-se mais. Comia mais. Dormia no alpendre em vez de dormir debaixo dele. Uma noite, pouco depois da meia-noite, ela acordou com o som do rugido dele, baixo, firme, apontado para a floresta. Levantou-se, calçou as botas e saiu para a rua. Nas árvores, viu uma forma. Outro lobo. Mais pequeno. Mais magro. O segundo. A cria. O par. Eles não estavam apenas de passagem. Eles estavam a ficar. O mais novo não se aproximou. Ele pairava na borda das árvores, meio escondido na sombra, seu corpo estreito tenso com cautela. Mais alguns passos à frente, e ele poderia ter cruzado a linha invisível entre a floresta e a clareira. Mas não o fez. Ficou ali parado, a olhar, observando a mais velha, a observá-la. Eleanor não falou. Não estendeu a mão. Limitou-se a ficar ao lado da sua cadeira de baloiço no cinzento suave do luar e esperou. O lobo mais velho, o seu lobo, embora ela não se atrevesse a chamar-lhe o nome, permanecia junto à porta. As suas orelhas estavam levantadas, o seu corpo enrolado, não em agressão mas em consciência. Olhou para as árvores, depois para ela, e soltou um suave bufar. Eleanor interpretou como tal. Sabias que ele te ia encontrar, sussurrou. O segundo lobo, o mais novo, soltou seu próprio bufo. Curto. Um teste. Ela percebeu que ele estava assustado. Ou talvez simplesmente inseguro. Por fim, ele virou-se e desapareceu entre as árvores, silencioso como um sopro num vidro. Na manhã seguinte, havia rastos junto à linha das árvores. 2 conjuntos agora. Tinham circundado a cabana durante a noite. Não muito perto. Apenas o suficiente para que ela soubesse que tinham estado lá. Para que ela soubesse que não era a única a observar. Eleanor deu por si a falar mais vezes com o mais velho. Não porque esperasse que ele compreendesse, mas porque a sua voz preenchia o espaço de uma forma que os fazia sentir menos sós. Falou-lhe do marido, da forma como ele costumava construir casinhas de pássaros com restos de ferro velho, de como não sabia cozinhar, mas fazia a melhor cidra quente do condado. Falou-lhe da vez em que partiu o tornozelo ao tentar ajudar uma coruja das torres presa numa chaminé. Contou-lhe como o mundo se tinha tornado mais barulhento e mau, e como ela estava grata por, aqui fora, as coisas ainda ouvirem. O lobo não reagiu muito. Mas ficou. E isso foi o suficiente. Até que a cidade parou de fazer perguntas e começou a tomar decisões. Começou com os tiros. 3, espaçados. Algiers perto de Carter's Ridge. Não suficientemente perto para serem apontados, mas suficientemente perto para serem um aviso. Eleanor ouviu-os enquanto fazia chá. Ela não tremeu, não por fora, mas as suas entranhas reviraram-se. Entrou no alpendre. O lobo já estava de pé, orelhas levantadas, corpo tenso. Estava pronto para fugir, mas não fugiu. Ele olhou para ela primeiro, como se estivesse à espera de ver o que ela faria. Naquela noite, alguém pregou uma placa na porta do armazém geral. Mantenham os vossos animais dentro de casa. 2 lobos avistados perto do riacho principal. Comuniquem todos os avistamentos. Na manhã seguinte, Eleanor recebeu uma visita. Não era o xerife. A Marnie. A técnica veterinária. 29 anos. Mais corajosa do que a maioria dos homens da cidade. Ela chegou num Subaru velho, estacionou a meio caminho do banco de neve e bateu uma vez antes de Eleanor abrir a porta. Ouvi coisas, disse Marnie, afastando o cabelo da cara. Eleanor acenou com a cabeça. Ouviste bem. Marnie não perdeu tempo. É verdade. Eleanor deixou o silêncio pairar. Depois afastou-se. O lobo estava de novo no alpendre, calmo, alerta. A observer. A respiração de Marnie ficou suspensa.
Mas não se mexeu. Depois de um momento, ela exalou. Ele é lindo. Eleanor acenou com a cabeça. Ele está magoado. Já não está. Estava. Marnie agachou-se lentamente, sem tirar os olhos dele. Ele não se comporta como um lobo selvagem. Eleanor encolheu os ombros. Não se parece com nada que eu tenha visto. Mas não é um animal de estimação. Ficaram sentadas em silêncio durante algum tempo. Depois, Marnie disse suavemente, eles virão buscá-lo. Eu sei. Em breve. Eu sei. Eu posso ajudar, se quiseres. Eleanor olhou para ela. Por quê? Marnie levantou-se. Porque as pessoas não dão ouvidos a mulheres idosas. Mas às vezes ouvem alguém com uma prancheta e um crachá que diz técnico de vida selvagem. Nessa noite, Eleanor pôs um segundo prato de água. 2 lobos vieram. O mais novo ainda não se aproximava do alpendre. Mas agora demorava-se mais. Com menos medo. A semana seguinte foi tranquila. Nada de tyros. Nada de panfletos. Apenas rumores e sussurros. Eleanor manteve os lobos por perto. Mudou a sua cadeira de baloiço para o outro lado do alpendre para lhes dar espaço. Às vezes lia em voz alta. Às vezes punha a tocar discos antigos. Uma manhã, encontrou um coelho morto perto da porta das traseiras. Fresco. Não tinha sido comido. Uma prenda. O lobo mais velho ficou por perto, observando a reação dela. A Eleanor não falou. Apenas acenou lentamente com a cabeça. No dia seguinte, os 2 lobos estavam a dormir junto aos seus passos. Como se nunca tivessem pertencido a outro sítio. Tudo começou com um telefonema do xerife. Curto. Sika. Preciso de falar. Pessoalmente. A Eleanor não perguntou por quê. Não precisava de o fazer. Os lobos tinham se mantido próximos durante quase 2 semanas. O mais novo já não se demorava nas árvores. Dormia debaixo do alpendre, enrolado ao lado do mais velho, levantando-se apenas quando Eleanor saía com comida ou água quente. Ela tinha começado a chamar-lhes coisas na sua cabeça, não exatamente nomes, mas identificadores. Ao mais velho, com a orelha esquerda rasgada e aquele jeito silencioso de observar tudo, chamava Ash. Ao mais novo, nervoso e de olhos arregalados mas esperto, sempre a testar os limites de cada momento, Bir. Eles não respondiam aos nomes, é claro. Mas não precisavam de o fazer. Ash começou a cochear menos. A perna estava a sarar, lentamente, embora a cicatriz permanecesse. Ainda carregava o seu peso de forma desajeitada, mas já não caía quando se levantava demasiado depressa. Seu andar havia se transformado de sobrevivência em confiança. Bir acompanhava a cada passo, imitando, aprendendo. Eleanor podia sentir a ligação entre eles, não apenas sangue, mas vínculo. A lealdade forjada através do perigo. Lembrava-lhe o marido nos primeiros tempos, a forma como ele costumava segui-la para o sarilho sem pensar 2 vezes, só porque ela parecia segura de si. E, por vezes, isso era suficiente. Quando o xerife chegou, não saiu da carrinha. Ficou ali sentado, com o motor a trabalhar, a mão pousada no volante. Esteve a observer. Eleanor esperou no alpendre, com as mãos enfiadas nas mangas. Os lobos estavam fora de vista. Não muito longe. Mesmo atrás do barracão, fora de vista. Finalmente, Braddock desceu, com as botas a rangerem no cascalho. Ele não estava usando o casaco relaxado de sempre hoje. Este era mais rígido. Oficial. Com um distintivo que nunca usava, a menos que tivesse de dar espetáculo. Tens um problema, Eleanor. Tenho alguns. Ele não sorriu. Houve uma reunião na Câmara Municipal ontem à noite. Discussão de emergência. Os rancheiros apareceram. A direção da escola também. Eleanor cruzou os braços. Deixa-me adivinhar. Pânico de lobo. Não é só pânico. Um deles encontrou ossos de veado perto da sua propriedade. Alegou que algo está a caçar mais perto. Disse que viu pegadas. Tirou fotografias. Ele conseguiu um vídeo? Não. Então ele viu uma história. Braddock Suspiru. Não é só ele. Fala-se de armadilhas. De patrulhas. Os olhos de Eleanor se estreitaram. Você quer dizer caça?
Refiro-me a pessoas com armas que pensam que estão a resolver um problema. Eles só vão criar um. Eu sei, disse ele em voz baixa. Ela estudou, então por que é que estás aqui? Porque achei que devia saber antes que alguém faça alguma coisa estúpida. Eleanor não respondeu. Braddock hesitou. Eu conheço-te há muito tempo. Não és mentirosa. Por isso, diz-me diretamente. Eles estão aqui? Um longo silêncio. Depois, suavemente, sim. Os dois. Sim. Ele exalou pelo nariz, esfregando uma mão no maxilar. Eles são perigosos? Para quem? Para ti. Não. Para mais alguém? Só se alguém tentar fazer-lhes mal. Braddock acenou com a cabeça, lento e deliberado. Iudo vos tempo. Uma semana. Talvez 2. Mas se alguma coisa acontecer, se o gado desaparecer, ou se um caminhante se assustar, as minhas mãos não terão importância. Eles levam-no ao estado. Eleanor acenou com a cabeça. Eu sei. Parecia que ele queria dizer mais alguma coisa. Mas não disse. Foi-se embora. Nessa noite, Eleanor sentou-se no alpendre com o velho rádio e baixou o volume. Uma estação de música popular. Nada de muito forte. Ficou a ver a neve cair em redemoinhos silenciosos enquanto Bir dormia junto aos degraus e Ash vigiava o comedouro dos pássaros. Perguntou-se quanto tempo ficariam se ela não dissesse nada. Quanto tempo poderia protegê-los apenas com o silêncio e a teimosia? Quanto tempo demoraria até que alguém subisse aquele trilho com mais do que uma câmara? A resposta veio 2 dias depois. Um homem de camuflagem apareceu logo após o amanhecer. Não era um caçador da cidade. Alguém de mais longe, uma espingarda nova, uma carrinha nova, sem matrícula do condado. Ela não o viu primeiro. Ash viu-o. O rosnado acordou-a. Quando ela chegou à janela, o homem estava agachado na neve com uma lente apontada para o alpendre. Os lobos tinham desaparecido. Apenas impressões na neve onde tinham estado. Eleanor entrou no alpendre de roupão e gritou sem pedir desculpa. Saiam da minha terra. O homem levantou-se, assustado mas presunçoso. Calma, minha senhora. Estou só a documentar. Os lobos perto de habitações humanas são uma preocupação pública. Esta habitação não é pública. A terra do Estado faz fronteira com a vossa. Vocês não estão em terras do Estado. Ele encolheu os ombros. Só queria ter uma visão clara. De quê? Ele sorriu. História. Ela respirou fundo. Queres uma fotografia de algo real? Tira uma disto. Ela pegou no prato de água de lata e atirou aos pés dele. Fez barulho na neve. Ele foi-se embora. Mas não suficientemente depressa. Ela sabia o que viria a seguir. Nessa noite, telefonou a Marnie. Estamos a ficar sem tempo. A mulher mais nova não hesitou. Então vamos mudá-los. Eleanor hesitou. Eles vão sobreviver, acrescentou Marnie, se os levarmos para longe o suficiente. Ainda há terras de refúgio perto da fronteira. E um sítio que eu conheço. Eles não virão à procura de comida. Não, disse Eleanor, mas virão pela confiança. Nessa noite, ela deixou o portão das traseiras aberto pela primeira vez. Não preparou nada. Não disse nada. Apenas esperou. E pouco antes do amanhecer, Ash chegou. Depois o Bir. Ficaram à beira do caminho aberto, com os olhos postos nela. Ela entrou no alpendre. Acenou com a cabeça uma vez. E virou-se para as árvores. Eles seguiram-na. Eles se moveram antes do nascer do sol. Não pelos trilhos, mas nas profundezas das dobras da floresta, onde os mapas não interessavam e as árvores cresciam demasiado perto para que os rastros se mantivessem por muito tempo. Eleanor caminhava com firmeza, o seu casaco de lã pesado de geada, os pés já doridos pela inclinação do terreno. Atrás dela, os lobos seguiam sem ruído. Ash ficou mais perto. Bétula corria entre as sombras, circulando, observando. Cada galho estalado era uma pergunta, cada pausa um momento de aprendizado. Eleanor não falou. As palavras não importavam agora. Ela tinha uma alcateia. Pequena. Água. Barras de proteínas. A sua velha faca de trilho. Um foguete de sinalização, para o caso de ser necessário.
Ela não caminhava assim há anos, mas os seus músculos lembravam-se, mesmo que os seus pulmões protestassem. Ela não parou. Não podia. Eles tinham meio-dia para chegar à base do Old Miller Ridge, e de lá, mais 2 até a borda da terra protegida. O céu continuava pesado. Nublado. Ótimo! Isso significava que não havia drones aéreos. Nenhum sinal de movimento para os trair. A neve abafava tudo. O mundo parecia subaquático, silencioso, lento. Ela gostava disso. Mas silêncio também significava que eles não ouviriam mais ninguém. E foi por isso que ela congelou no momento em que a viu. Uma pegada de bota. Fresca. Mais larga que a dela. Apontada para o oeste. Não fazia parte de nenhuma patrulha de Rangers. Demasiado perto. Eleanor ajoelhou-se e passou uma luva pela borda da impressão. A neve no interior ainda não tinha esmaltado. Isso significava que estava dentro de 1 hora. Ash apareceu atrás dela, com a cabeça baixa e os ombros tensos. Ele também sentiu o cheiro. Bir voltou do leste e parou, bufando baixinho. Eleanor sussurrou: alguém está a seguir o rasto. As orelhas de Ash tremeram. Então ele se moveu, rápido. Não para longe, mas paralelamente ao caminho, dando uma volta completa. Era um batedor. Bir ficou perto dela, ofegando baixinho. Ela seguiu em frente, tomando o caminho mais longo ao redor de uma ravina que conhecia bem, um velho leito seco de riacho agora cheio de gelo e galhos caídos. Ela podia ouvir Ash ao longe, não diretamente, mas a ausência de barulho de pássaros lhe dizia que ele estava lá. Bir permanecia firme em seu flanco agora, com os olhos voltados para ela a cada poucos minutos, como se precisasse de garantias de que aquela estranha e velha humana ainda sabia para onde estava indo. Ela sabia. E no final da tarde, ela viu a cabana. Não era grande coisa. Apenas uma estrutura em desmoronada com metade do telhado e uma chaminé enferrujada. Mas era um marco. Estavam perto. Marnie tinha lhe dito: siga o antigo leito do rio para lá do cume, encontre estrutura em a partida, depois suba para leste. A terra para lá fazia parte de um corredor de vida selvagem disputado que ainda era federal, ainda era protegido. Nada de armadilhas. Sem licenças. Sem câmaras. Sem imprensa. Apenas árvores. E tempo. Acamparam ali durante a noite, se é que se pode chamar-lhe isso. Eleanor encolheu-se debaixo de um pinheiro com um saco térmico que Marnie tinha enfiado no seu saco. Os lobos não dormiam ao lado dela, não como cães, mas estavam suficientemente perto. Ash ficou com o perímetro sul. Bir circulou uma vez, depois deitou-se perto das suas botas. Ela não dormia muito. Não com aquela impressão digital na cabeça. A certa altura, por volta das 3 da manhã, ela pensou ter ouvido um movimento acima do cume, não de um animal. Não natural. Passos. Agarrou a faca no casaco e não pestanejou durante 10 minutos seguidos. Mas nada aconteceu. A neve caía leve, como cinzas de uma fogueira velha. Pela manhã, não havia sinal de ninguém. Mas isso não significava que estivessem sozinhos. A subida era pior do que ela se lembrava. O trilho não era de todo um trilho, era mais uma sugestão por entre silvas e rochas soltas. Os seus joelhos gritavam. As costelas doíam-lhe. Mas ela continuou. Os lobos eram máquinas. Bir corria na frente, aprendendo tudo mais rápido que podia. Ash movia-se devagar, calculista. Fazia pausas frequentes para verificar a posição dela. Quando ela escorregou uma vez e praguejou baixinho, ele se virou e voltou para trás, ficando ao lado dela até que ela se levantasse. Chegaram ao cume pouco antes do anoitecer. E depois, o vale. Estendia-se abaixo como algo saído de uma pintura, largo, verde sob a neve, inclinado com velhos abetos e ar tranquilo. Sem casas. Sem sinais. Apenas o céu e a solidão. Eleanor ajoelhou-se na borda. Ash ficou ao seu lado. Bir avançou e desapareceu na bacia, ganindo uma vez antes do silêncio voltar. Tinham conseguido. Estavam a salvo. Mas a sensação não durou muito. Porque em algum lugar atrás deles, perto do cume, um galho estalou. Alto! Com um propósito. Ash virou-se rapidamente, com as orelhas para frente. Eleanor ficou de pé, com o coração a martelar. Nas árvores atrás deles, entre a sombra e a luz, ela viu uma forma. Homem. Camuflado. As mesmas botas largas.
Ele entrou em ação, com a espingarda baixa mas apontada, os olhos fixos em Ash. Eleanor pôs-se à frente do lobo. Não, disse ela. Ele não parou de andar. Ela levantou a voz. Tu não queres fazer isto. Ele está marcado, disse o homem, calmo. Fizemos corresponder o entalhe da orelha a um alerta de estado. Um lobo do programa de reintrodução. Não é suposto ele estar aqui. Ele não é teu, disse Eleanor. Ele também não é teu. Ash não se mexeu. O homem nivelou o cano. Eleanor meteu-se entre eles e abriu os braços. Dispara primeiro. O homem hesitou. Tempo suficiente. Ash rosnou, baixo e estrondoso. Então Bir apareceu atrás do homem. Ele não o tinha visto chegar. O lobo mais jovem saltou do mato, rosnando, não atacando, apenas avisando. O homem virou-se, tropeçou para trás, escorregou. A arma fez barulho na neve. Eleanor apanhou-a. Não a apontou. Apenas a segurou. Estás feito, disse ela, com a voz calma. Ele olhou entre eles, os dois lobos, a velha, a arma agora nas mãos dela. Ele levantou-se lentamente. E virou-se. E foi-se embora. O homem não olhou para trás. Desapareceu no meio das árvores com o silêncio de alguém que não estava habituado a perder. Eleanor segurou a espingarda durante mais um minuto antes de abaixar. Não queria usá-la. Nunca o tinha feito. Mas o peso da espingarda nas suas mãos lembrava-lhe que a bondade sem limite se torna um alvo. Pousou-a suavemente na neve, depois virou-se para os lobos. Ash observava-a, o paito erguendo excelente e firme. Não orgulhoso. Não estava tenso. Apenas quieto. Bir tinha voltado para o lado dele, aninhando-se sob seu queixo brevemente, com os olhos voltados para Eleanor em busca de aprovação, como uma criança precisando de confirmação de que não tinha ido longe demais. Ela deu-lhe essa aprovação com um pequeno aceno de cabeça. Ótimo, disse ela, com a voz a estalar. Os três ficaram juntos no cume até que o vento mudou e o vale embaixo encheu-se com o silêncio dourado do sol de inverno. Nenhum som, nenhum movimento, apenas luz. Ash virou-se primeiro, indo para a bacia sem hesitar. Bir o seguiu. Eles não pararam dessa vez. Não olharam para trás. Porque não precisavam. Eleanor ficou ali parada até a sua silhueta se esbaterem na distância. Depois desapareceram completamente atrás da curva do terreno. Nessa noite, dormiu na estrutura em ruínas, debaixo de um pedaço de lona rasgada, com demasiado frio para estar confortável, demasiado exausta para se importar. Acordou antes do nascer do sol e fez a caminhada de regresso em silêncio, parando apenas uma vez para beber do rio com as mãos a tremer. Quando chegou à sua cabana, o alpendre parecia mais pequeno do que se lembrava. Mais silencioso. Os pratos de água ainda lá estavam, agora vazios. Os degraus onde Bir costumava se enrolar tinham apenas traços fracos de pegadas. Ela não chorou. Não no início. Apenas fez chá. E sentou-se na cadeira de baloiço, à espera que a floresta voltasse a respirar. Nas semanas que se seguiram, a cidade falou. Claro que falaram. Alguns disseram que ela tinha ficado senil. Outros disseram que ela estava a proteger os predadores. Alguns acreditaram nela. Outros não. Braddock nunca mais voltou. Marnie voltou, 2 vezes, para ver como ela estava, para trazer mantimentos, para se sentar nos degraus em silêncio constrangedor antes de dizer, fizeste a coisa certa. E Eleanor nunca discutiu com ela. O homem da floresta não regressou. Ou, se voltou, não se voltou a aproximar. Uma manhã, em finais de fevereiro, chegou uma carta. Sem selo. Entrou pela porta de correr. Era uma fotografia, granulada, tirada à distância. 2 lobos à beira de uma árvore, a meio do caminho. Um mais pequeno, a avançar. O outro com a cabeça ligeiramente virada, como se estivesse a ouvir algo muito atrás. Não havia nenhuma nota. Apenas uma linha rabiscada no verso. Eles conseguiram. Eleanor colocou no frigorífico com um ímã com a forma de uma garra de falcão. Não precisava de mais do que isso. Na primavera, a floresta florescia forte e selvagem. Flores em lugares que ela não via florescer há anos. Os rastos dos veados tornaram-se mais nítidos. O canto dos pássaros voltou. O ar cheirava a pinho molhado e a segundas oportunidades. Agora ela caminhava mais. Mais longe. Lentamente.
Um dia, no início de abril, ela viu um conjunto de pegadas ao longo da margem do riacho. Frescas! Frescas! Ela parou, agachou-se ao lado delas e sorriu. Não era uma visita, ainda não, mas uma mensagem. Um cartão de visita. O vale ainda era sua casa. Ela ainda fazia parte dele. Eleanor nunca disse a ninguém o que os lobos lhe davam em troca. Não era proteção. Não era companhia. Mas algo mais calmo. O conhecimento de que, mesmo numa vida antiga, se podia construir uma nova confiança. Que as coisas selvagens podem lembrar-se da bondade mais tempo do que as pessoas. Que às vezes, ser visto, verdadeiramente visto, é suficiente para nos salvar.